Cobrança por ligações locais ou interurbanas, cobradas como internacionais. E aí, isso aqui você vai ver muito mais para telefonia móvel. Que é, eu estou, por exemplo, numa cidade de fronteira e ligo para a mesma cidade. Por exemplo, deveria ser uma ligação local, concorda? Mas, se no seu visor do aparelho lá, do telefone celular, estiver com cobertura do outro país, você vai ser tarifado como uma ligação internacional. Por mais que você esteja até, por exemplo, do lado da pessoa. Pode ser que isso aconteça. A não ser que o telefone dela esteja também com a cobertura lá do outro país, mesmo fisicamente você estando no Brasil. Então, tenha esse tipo de cuidado, que isso pode acontecer. E quando a gente pensa em ligação interurbana, é porque é um pouco mais distante. Exemplo, se você tem uma fronteira no Brasil entre dois estados e tem também uma terceira cidade, vamos dizer, uma terceira cidade, que é em outro país, ali existe normalmente um aparato econômico interessante para todos os estados, todos os países, os dois, mas que você tem que ter cuidado quando você vai fazer ligações e também receber, para você não ter cobranças indevidas. E, por exemplo, se eu recebi a ligação, mas estou com cobertura de outro país, eu posso ter uma cobrança por ligação recebida de roaming que eu não deveria ter. E aí a ideia é sempre avaliar quais são as suas cobranças, como é que elas acontecem, e tendo essas informações, você consegue contestar. Então, o que é que a gente precisa, antes, lógico, se for possível, pesquisar? É pesquisar tarifas, deixa eu botar aqui logo, entre as cidades. Você vê quais são as tarifas existentes, analisa isso e passa para os usuários. E de preferência para você evitar esse tipo de cobrança, ou seja, ou algumas cobranças, implementa as ações para evitar o roaming de fronteira, que é, por exemplo, tirar o roaming internacional, para não ter uma cobrança de roaming. E quando você pensa em ligações que você vai fazê-las, ou recebê-las nesse caso, você tem que ter essa noção. Tipo, se eu peguei a cobertura de outro país, eu vou ter uma ligação cobrada como internacional, que deveria ser local, mas eu vou ter provavelmente mais uma cobrança por causa do roaming que foi que pegou no celular. Na prática, é isso que pode acontecer. Oi? Então, a ideia é você ter essa noção e ver se você consegue provar sua localização através do próprio telefone da conta. Exemplo, se você fez uma ligação ou recebeu uma ligação em pouco tempo, ver se esse tempo de deslocamento assim, de tempo entre uma ligação e outra, daria para você fazer o deslocamento entre as cidades. Exemplo, eu estou aqui, recebi uma ligação e foi cobrada porque é a ligação internacional, mas 2 minutos depois eu fiz uma ligação, mas com a cobertura correta e que a ligação foi considerada local e eu recebi uma ligação que eu paguei por uma ligação internacional. Então existem situações e situações que a gente tem que avaliar. Se eu for falar aqui de todas as possibilidades, a gente chega a um vídeo de mais de 1 hora. Mas, importante é você saber essas possibilidades. Acontecendo, avalie, entenda o motivo da cobrança, por que aquela cobrança foi gerada, justifique do seu lado. Era para ter acontecido daquele jeito ou não? Era para ser uma ligação local e foi cobrado interurbano? E tenha provas. Ou seja, deveria acontecer isso, não aconteceu. Por que não aconteceu? Por causa de XYZ. E aí você pega essas informações, passa para a prestadora para você fazer a contestação, ou seja, a reclamação daquela cobrança ou daquelas cobranças que existiram.